A Emirates construiu sua reputação com o A380, o avião com chuveiros a bordo, suítes privativas na primeira classe e 2 andares completos de luxo. Eles compraram quase metade de todos os A380 já fabricados. Mas agora, a Emirates está fazendo algo radical, discretamente. Não se trata de abandonar o Super Jumbo, mas de uma nova estratégia que pode mudar a forma como muitas companhias aéreas globais operam e talvez, só talvez, porque essa decisão faz todo sentido. Vamos voltar a junho de 2000. A Emirates tinha apenas 15 anos e fez um anúncio ousado. Um pedido de 7 aeronaves novas, com opções para mais 5. Qual aeronave? O A3XX, que logo passou a se chamar A380. Avançando a partir dessa decisão inicial, a Emirates não só comprou A380s, ela apostou toda a sua identidade neles. Em quase 2 décadas, impressionantes 123 A380 foram entregues para a Emirates. Mais do que qualquer companhia aérea na história. Quase metade dos 251 A380 já fabricados. Pense um pouco nesse domínio. Dessas 123 entregas, cerca de 94 voam rotas ativamente, enquanto 24 estão paradas ou em manutenção. A frota ativa varia conforme demanda sazonal e necessidades operacionais, mas a escala impressiona. A companhia aérea não se limitou a comprar A380s. A estratégia deles influenciou a construção do Terminal 3 e do Concourse A do Aeroporto Internacional de Dubai. O Mega Hub definitivo do A380, portões especializados, lounges enormes com acesso direto para a porta do A380 e sistemas de solo que viabilizam a operação eficiente de uma aeronave com 500 lugares. Depois vieram as inovações que tornaram a Emirates lendária. A Emirates instalou chuveiros na primeira classe, chuveiros reais em altitude de cruzeiro. Criaram o On-Board Lounge, um bar e espaço social que virou sensação no Instagram antes mesmo do Instagram existir. As suítes da primeira classe não eram assentos, eram quartos privados com portas que fecham, TVs de tela plana e comodidades de luxo que fazem frente a hotéis 5 estrelas. Isso virou o fator uau da Emirates, transformando voos em experiências para a lista de desejos. Passageiros reservavam a Emirates só para tomar banho nas alturas e socializar num bar voador. Entusiastas da aviação planejavam viagens só para aproveitar essas amenidades nas rotas do A380 da Emirates. Não era só transporte. Era entretenimento, hospitalidade de luxo e um estilo de vida aspiracional, tudo junto em uma só aeronave. Enquanto a Emirates construía seu império de A380, o resto da aviação seguiu um caminho completamente diferente. A mudança global do uso de aviões de 4 motores para outros modelos foi uma das tendências mais marcantes da aviação moderna. O aumento no preço dos combustíveis tornou os 4 motores pouco econômicos. Os passageiros passaram a preferir frequência de voos ao tamanho da aeronave, e os eficientes jatos bimotor como o Boeing 787 e Airbus A350 ofereciam alcance semelhante com menor consumo de combustível. Rotas marginais para o A380 passaram a ser lucrativas com os jatos bimotor, que podiam atender destinos que não tinham demanda para 500 passageiros diários. Diante da escolha entre um voo com o A380 ou 3 voos menores, os passageiros optavam pela flexibilidade. Então veio 2020. A Covid-19 não só mudou a aviação, como acelerou todas as tendências já existentes. A pandemia foi o catalisador que levou as companhias aéreas a aposentar suas frotas de A380 de forma permanente. Air France, China Southern, Malaysia Airlines e Thai Airways aposentaram seus A380 completamente até 2022. A Lufthansa opera 8 A380 em rotas seletas. A Singapore Airlines chega a voar com até 12 naqueles corredores premium. Ambas planejam a aposentadoria gradual de longo prazo.
A Emirates resistiu mais que a maioria. O presidente Tim Clark afirmou que a companhia pretende operar o A380 até cerca de 2040, reduzindo gradativamente sua frota de 116 aeronaves para algo entre 50 e 70 até o final da década de 2030. Mas mesmo a Emirates não conseguiu ignorar as mudanças fundamentais do mercado. Porém, muitos esquecem de um ponto: a limitação de slots nos aeroportos. O A380 foi projetado para aeroportos cada vez mais congestionados, onde as companhias precisavam de aviões maiores para maximizar os poucos slots disponíveis. Se só dá para ter um slot diário em Heathrow, melhor que seja um avião de 500 lugares do que de 250. A ideia era boa, a realidade mais complicada. Os aeroportos enfrentaram dificuldades com as exigências do A380, equipamentos especiais, tempos de táxi mais longos e embarques complexos transformaram eficiência em dor de cabeça. Enquanto isso, os jatos bimotor como o 777X, A350 e 787 ofereciam capacidade similar com muito mais flexibilidade graças aos vários voos diários e operações mais simples. Com a mudança da Emirates para o aeroporto Al Maktoum na década de 2030, parte da pressão pelos slots deve diminuir, reduzindo ainda mais a necessidade dos super jumbos. Agora, a dura realidade da situação do A380 na Emirates. Não se trata só de preferências de mercado, é sobre o ciclo de vida das aeronaves e decisões financeiras duras. Antes mesmo da pandemia, a Emirates já tinha colocado no solo 2 aeronaves que precisavam de revisão geral, usando-as como doadoras de peças. Aeronaves com menos de 15 anos sendo desmontadas para peças. Na aviação comercial, isso é praticamente novo. A Emirates tem gerenciado seletivamente sua frota de A380 desde que não consegue receber novas aeronaves. Mas o que importa para o futuro próximo? O programa de modernização deles foi ampliado muito além do planejado inicialmente. Vai cobrir 110 A380s e 81 777s. E essa atualização deve ser concluída em alguns anos. Alguns dos A380s mais antigos podem ser desmontados para fornecer peças sobressalentes para a frota ativa, garantindo operações contínuas enquanto controlam os custos de manutenção. Qual é o grande desafio? A complexidade da manutenção. Quando a produção termina, tudo muda para os operadores. De repente, cada componente especializado vira um recurso raro. Isso é especialmente complicado para componentes específicos da estrutura, conjuntos de trem de pouso, superfícies de controle de voo e componentes únicos da cabine do A380. O A380 tem mais de 4 milhões de peças individuais, sistemas avançados fly-by-wire, redes hidráulicas complexas que exigem expertise especializada. Conforme as frotas envelhecem e os técnicos se aposentam, a Emirates enfrenta um problema de retenção de conhecimento. A experiência necessária para manter essas aeronaves está literalmente sumindo. À medida que envelhecem, a manutenção dos componentes fica mais complicada. Peças ficam mais difíceis e caras de conseguir, tornando a estratégia de usar aeronaves doadoras cada vez mais vital para controlar custos. Além disso, o tamanho do A380 cria pesadelos logísticos. Quando um A380 precisa de manutenção pesada, ocupa espaço no hangar que poderia acomodar 2 ou 3 aeronaves menores. O custo de oportunidade é enorme. A ideia mais sensata é que eles estão optando pela evolução, com que a Emirates está substituindo seus A380. A resposta revela uma mudança filosófica completa no planejamento de rotas e no atendimento aos passageiros. A Emirates fez pedidos gigantescos focados em 3 tipos principais de aeronaves. Primeiro, o Airbus A350-900. A companhia recebeu seu primeiro A350 no final de 2024, com o voo inaugural para passageiros em 3 de janeiro de 2025.
A 65ª e última entrega deve ser feita antes do fim de 2028. Segundo, a família Boeing 787. A Emirates estrategicamente pulou o 787-9 devido à sobreposição com a capacidade e alcance do A350-900. Em vez disso, optaram por 27-87-8 para operações de longa distância e 15-787-10 para rotas de alta capacidade de média distância. Terceiro, o Boeing 777X, com entregas previstas para 2026 ou indo até início de 2027. A Emirates encomendou 205 dessas aeronaves widebody bimotor da próxima geração, 170 777-9 e 35 777-8. É aqui que a estratégia fica fascinante. O 777X representa uma abordagem diferente ao luxo comparado às comodidades exclusivas do A380. Ao contrário dos chuveiros a bordo e do bar lounge exclusivo do A380, o 777X vai focar em luxo individual aprimorado dentro das limitações de espaço. A primeira classe terá suítes privativas totalmente fechadas com portas, assentos com sensação de gravidade zero e telas pessoais de entretenimento extra grandes. A classe executiva terá poltronas que viram cama e uma área social menor, mas sem algo parecido com o bar exclusivo do lounge do A380. Essa mudança reflete o movimento da indústria em direção ao luxo pessoal em vez de experiências coletivas. Na real, essa transformação da frota reflete tanto visão estratégica quanto complexidade operacional. A Emirates opera cerca de 250 aeronaves e vai expandir para bem mais de 300, provavelmente muito mais quando novas entregas e aposentadorias forem consideradas. No entanto, há um desafio com a frota atual da Emirates. A maioria dos seus 777s tem assentos inclinados abaixo da média, ficando atrás da concorrência. Até 31 de março de 2025, apenas 20 de 71 reformas planejadas no 777 foram concluídas devido a atrasos no fornecimento. O 777X e o A350 buscam restaurar o fator "uau" da Emirates na classe executiva, trazendo os últimos avanços e luxo. Essa frota diversificada eleva custos de manutenção e treinamento, mas atende às necessidades específicas das rotas de uma grande companhia. A companhia está saindo da dominância hub and spoke, baseada só no tamanho, para a flexibilidade ponto a ponto. Essas novas aeronaves entregam quase tudo que o A380 oferecia, mas de forma mais flexível e eficiente. Custos de viagem menores tornam rotas viáveis que seriam grandes demais para um A380, enquanto a maior flexibilidade abre destinos que nunca poderiam sustentar 500 passageiros diários. Para a Emirates, o A350 marca uma mudança estratégica clara. Todos os 65 A350-900 encomendados não terão primeira classe, acomodando 298 a 315 passageiros em executiva, Premium Economy e Econômica. Isso rompe com a tradicional liderança da Emirates na primeira classe e pode fazer perder alguns passageiros top para a concorrência. Também gera inconsistência no produto. Um passageiro indo, por exemplo, de Londres a Sydney pode desfrutar da primeira classe em um trecho, mas não encontrar na conexão com o A350. Ainda assim, essa decisão reflete a realidade. Hoje, a classe executiva oferece muito do luxo antes exclusivo da primeira classe e os custos operacionais mais baixos do A350 transformam rotas marginais em altamente lucrativas. Há também outra ressalva. Os primeiros 15 A350 não terão áreas de descanso para a tripulação, limitando-os a voos de até 12 horas. Entregas posteriores equipadas com descanso para a tripulação vão desbloquear toda a ambição da Emirates em ultra-longas distâncias. Essa transformação da frota representa uma mudança fundamental na filosofia da rede da Emirates.
O modelo antigo era menos voos, aviões maiores. De Manchester a Bangkok via Dubai em aeronaves gigantes com centenas de passageiros. Máxima eficiência no transporte de grandes números de pessoas. O novo modelo é mais voos, aviões do tamanho certo. Em vez de um A380 diário, a Emirates pode oferecer vários voos diários em A350 ou 777X. Mais flexibilidade no agendamento, mantendo fatores de carga lucrativos. Mas a verdadeira mudança estratégica está na expansão das frotas. A350 e 787s permitem à Emirates atender cidades secundárias que nunca suportariam o serviço do A380. Edimburgo, Zagreb, cidades na África como Lusaka ou Harare. Mercados com demanda de 250 a 300 passageiros por dia, perfeitos para A350s. Esses mercados de demanda média representam enormes oportunidades de crescimento totalmente inacessíveis com A380s. Enquanto isso, a Fly Dubai atende cidades secundárias com narrow bodies e planeja expansão de longa distância com 30 787-9s com entregas a partir de 2026. Essa estratégia flexível de frota se alinha perfeitamente com o futuro da infraestrutura de aviação de Dubai. A Emirates migrará totalmente suas operações do Aeroporto Internacional de Dubai, DXB, para o Aeroporto Internacional Al Maktoum, DWC, na década de 2030 após a conclusão da primeira fase de expansão do DWC. A migração acontecerá rapidamente para minimizar interrupções assim que o DWC estiver totalmente operacional. A primeira fase de expansão permitirá que o DWC receba 150 milhões de passageiros por ano, aumentando para 260 milhões e 12 milhões de toneladas de carga em fases futuras, possivelmente até os anos 2050. As 5 pistas paralelas do DWC e sua vasta capacidade eliminam as restrições de slots do DXB que começaram por volta de 2010 devido ao crescimento explosivo e à dependência forçada das rotas de alta densidade do A380. O DWC permitirá à Emirates oferecer maior frequência de voos e abrir novos destinos adequados para aviões com 250 a 300 lugares, antes inacessíveis para o A380. No entanto, a capacidade do DWC não vai aliviar as restrições de slots em hubs como Londres Heathrow, onde os A380s provavelmente permanecerão até se aposentarem. A Turkish Airlines provou que essa estratégia de transformação aeroportuária funciona espetacularmente, completando a grande mudança do aeroporto Atatürk para o aeroporto de Istambul em apenas 33 horas em abril de 2019, mostrando como um aeroporto moderno e de alta capacidade permitiu a expansão de sua rede com aeronaves mais flexíveis, refletindo a estratégia do DWC da Emirates. Vários voos diários para centros empresariais importantes, serviços diretos para cidades antes pouco atendidas. A escala do DWC torna o uso de aviões um pouco menores irrelevante. Em vez disso, dá à Emirates uma agilidade operacional sem igual. A Emirates não tomou essa decisão sozinha, está enfrentando uma pressão competitiva intensa de companhias aéreas que mudaram para aeronaves bimotoras há anos. Pense na rivalidade. A Qatar Airways montou uma das frotas mais modernas do mundo, centrada em A350s e 787s, e recentemente encomendou mais 30 777-9s em maio de 2025. Seu custo por assento por milha é consistentemente menor, permitindo preços agressivos nas passagens. A Singapore Airlines, referência em serviço premium, vem migrando rápido para A350s e 787s, ganhando vantagem em rotas longas e menos movimentadas que o A380 da Emirates talvez prefira evitar. Sir Tim Clark admitiu abertamente que depender demais dos A380 limitava a expansão da rede. Não é só questão de eficiência, é sobre sobreviver na competição. A companhia não podia correr o risco de ficar presa a uma frota obsoleta e inflexível, enquanto os rivais se adaptavam às mudanças do mercado.
O A380 pode oferecer luxo incomparável, mas luxo não conta se você não consegue competir em rotas, frequências ou preços. Tem algo poético no fato da Emirates receber o último A380 em 2021. Não foi só mais um avião, foi o capítulo final da história da aviação. A cerimônia parecia um funeral para a era dos superjumbos, com executivos da Airbus, líderes da Emirates e entusiastas da aviação assistindo ao fim do maior programa de jatos de passageiros do mundo. Mas a Emirates não abandonou o A380. Ele ainda voa em rotas principais como Londres Heathrow, Sydney, Nova York JFK, onde mais de 500 assentos são preenchidos com confiança. E precisa continuar assim. A infraestrutura do Aeroporto Internacional de Dubai foi feita para o A380. Portões, lounges e serviços de solo personalizados representam bilhões investidos. Aposentar a frota de uma vez significaria jogar esse investimento no lixo. Por isso, a Emirates está retirando as aeronaves cuidadosamente. Mantém onde funciona, evita expandir para destinos novos e deixa que jatos bimotor cresçam a rede. Uma saída elegante que honra o legado do A380 e já prepara um futuro pós-Super Jumbo. Na verdade, reflete uma mudança maior na aviação, da máxima escala para a máxima flexibilidade. Já sentiu a magia de um voo no A380? O silêncio dos seus gigantescos motores, o espaço, a presença imponente desse gigante gentil dos céus? Se não, sua chance está acabando.